Senhor Jesus aos irmãos, boa tarde aos irmãos, tudo bem com vocês, irmãos? Quanto tempo, né, que eu não faço um vídeo aí para vocês, né, irmãos? Da palavra de Deus, com tudo o que Deus nos guia em espírito e em verdade, né, irmãos? O vídeo é curto, é rapidinho. Como vocês podem ver, eu tô bem, graças a Deus. Aqui na cidade de Guaiçara, nesse momento, 3h41 da tarde. E o dia de hoje, né, irmão? Estamos aqui no mês de novembro, né? De 2024, né? Se não estiver enganado, hoje é dia 6 de novembro, irmão. 6 de novembro de 2024. Eu tô aqui, né, irmão? Fazendo só a vontade do Criador, né? Que Ele me aperta, Ele me toca e Ele manda falar com cada um de vocês, né, irmãos? Irmãos, estamos num período na Terra que anda acontecendo muitas coisas. Muita coisa se cumprindo, né, irmãos? A gente está vendo lá a notícia lá de Israel, por exemplo, né, irmãos? Daqui aconteceu esses dias lá com o Irã, com tudo, né, irmão? Atacando Israel revidando, né, irmão? A guerra lá no Oriente Médio, a guerra que a gente acompanha da Ucrânia, né, com a Rússia. Lembra que Jesus tem dito assim na palavra dele, as seguintes palavras que ele lembra bem que ele disse. Lá em 24 de Mateus fala assim, que era parte na palavra de Deus. Que entre os sinais dos tempos, né, irmãos? Dizia assim Jesus que iriam ter rumores de guerras e de guerras. Isso iria de fato acontecer. Nada fora do normal, irmãos. É só o cumprimento da palavra de Deus na terra, irmãos. Porque ele disse, né? Os discípulos falaram assim um dia. Estavam contemplando a construção do templo. E no templo eles falavam assim. Ah, essa construção tão maravilhosa. Olha essas pedras tão bem acabadas. Olha como que a construção foi bem construída. Aí Jesus disse o seguinte para os discípulos. Está vendo essas pedras aqui? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos levaram aquele susto. Afinal, Jesus estava falando algo para eles naquele dia. Aí eu falo para vocês, irmãos. Nada aconteceu por acaso, né? Isso aí só estava falando o que a palavra fala em 24 de Mateus. Que ele contava. Em verdade não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então naquele dia, Jesus disse, mas quando vai acontecer tudo isso? E ele disse os sinais. Quando vai acontecer o fim do mundo? Para ser franco com vocês, vocês sabem que o mundo nunca vai acabar, né, irmãos? Mas nós vamos passar um período nessa terra que nós vamos chamar de grande tribulação. A palavra afirma isso, irmãos. Não se engane com o que está acontecendo nesse mundo, irmãos. Aqui, irmão, na minha cidade em Guaiçara, quanto calor que fez esses dias, quanta normalidade que aconteceu esses dias, quanta coisa que aconteceu aqui na minha cidade. Então você imagina, quando Jesus voltar, quando Jesus fazer a obra, e ele vir de fato buscar o seu povo. Então, irmão, a gente tem que estar, irmão, assim, preparado, consciente de tudo que vai acontecer, irmãos. Irmãos, muitas pessoas pregam todo dia que tal data vai ser o arrebatamento, tal data vai ser aquilo, tal data vai acontecer aquilo. Na verdade, nenhum de nós sabemos a data. Mas uma coisa ele fala, a vigilância. A questão da vigilância, irmão, a questão do Espírito Santo, isso precisa estar no coração da verdadeira igreja, irmãos. Eu falo para vocês, irmãos, quem aqui não erra, quem aqui não faz as coisas erradas, irmãos, todos nós erramos, irmãos. Todos somos desconstruídos da salvação. Em si, nós não temos condição nenhuma, em si próprio, de salvar nossa alma. Irmão, eu tenho observado nessa terra muita coisa terrível que o inimigo está fazendo nessa terra, sabe? Aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo aqui na terra? É muita coisa acontecendo, irmão. É
muita coisa acontecendo. As coisas não estão acontecendo por acaso, viu? Não está acontecendo por acaso. Então, o que eu falo a vocês é o seguinte, irmão. A gente tem que procurar pedir perdão pelos nossos pecados, se reconciliar com Cristo, se reconciliar com o Espírito Santo. Irmãos, eu estou vendo muita coisa acontecer até na minha casa, na minha família, irmão, que eu não vou citar o nome, não vou citar ninguém. Mas uma coisa, você imagina nesses últimos tempos, muitos tendo comichão nos ouvidos, irmãos, não acreditando, irmão, mais na sã doutrina de Jesus Cristo, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eu estou vendo isso na minha casa, irmãos. Eu estou vendo isso na minha casa, irmãos. Cara, com aquelas músicas, perturba a paz da nossa casa, irmãos. Aquelas velas acesas, irmãos. É triste o que a gente está vendo, irmão. Mas Deus já tinha me conscientizado sobre isso há um bom tempo. Em 2019, recordo eu, numa revelação do próprio Criador, numa condição que eu estava buscando a presença de Deus, eu lembro que ele falou assim para mim naquele dia. Sabe por que a tua irmã, sabe por que determinadas almas na tua casa não vão ser arrebatadas? E ele dizia, por exemplo, isso a respeito da minha irmã de sangue. Eu não vou citar o nome aqui, irmãos, mas eu falo, a minha irmã, ela acabou entrando numa religião que não consagra verdadeiramente a Cristo. Não está consagrado verdadeiramente a Cristo. Está servindo as entidades malignas. Então você imagina, irmão. Sim, é triste isso que eu estou te contando, irmão. É. Mas é o coração da pessoa, irmão. É o que está acumulado no coração da pessoa. Infelizmente, eu sempre soube na minha vida, irmão, que a minha irmã não era serva temente a Deus. Nunca seria realmente uma verdadeira serva de Deus. Nunca seria. E olha que é duro para nós aqui que serve a Deus, irmãos. Nós vemos isso na nossa casa. Quem pensaria que um dia, irmão, eu mesmo iria ver uma coisa dessas lá no meu lar. E você sabe, irmão, que o inimigo ele está dando risada, dando aquela risadinha dele. Mas eu falo para você, irmão, é assim que a pessoa quer, irmão. Não quer servir a Cristo, não quer servir o Espírito Santo. Ele está se comprometendo contra os deuses. E o que a palavra de Deus fala naquele tempo, irmão, nesse tempo de hoje? Que alguns iriam se apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Isso aí a palavra fala muito claramente na Bíblia. Isso aí é descrito na palavra de Deus. Jesus dizia que isso ia acontecer. No Novo Testamento, isso é relatado desse acontecimento. Só que as pessoas não acreditam, irmãos. Para elas, irmãos, é renegar a fé, como a gente está vendo no dia de hoje. Muitas pessoas, irmãos, só preocupados com seus bens, só preocupados com a materialidade, só preocupados com a tecnologia, e não estão comprometidos verdadeiramente com Deus, irmãos. Isso é uma coisa que eu falo para vocês. É duro de ouvir? É duro de ouvir, porque Deus, ele sabe muito bem o coração de cada pessoa, de cada ser humano. Então, é como fala. Muitos não iriam ouvir. Muitos iriam desacreditar da palavra de Deus. É o que a gente vê no dia de hoje, irmão. Então, as coisas que estão acontecendo nessa terra não estão acontecendo por acaso, viu? Não estão acontecendo por acaso. Então, falta de aviso não foi, falta de orientação não está sendo, porque eu já falei para minha irmã isso aí. Já falei. Pergunto para você, se você vai ser de Cristo um dia. Ah, mas eu quero acreditar um dia em Jesus Cristo. Você acha que esse negócio aí vai edificar tua alma? Uma vez eu falei para ela. Você pensa que eu não avisei, irmãos? Sim. Você ainda vai ser de Cristo um dia. Eu falei para ela. Você ainda vai ser. E ela não acredita, irmãos. A mente está calcificada, irmãos. Calcificada do engano. Eu posso ter meus defeitos, minhas imperfeições, mas a gente está aqui falando, irmão, o que realmente convém falar aqui, irmãos. E isso não está acontecendo por acaso.
né? Quantos aí, irmãos, caindo na mentira de Satanás? Quantos que comprometendo o inimigo aí, irmãos, nos tempos de hoje? Tô aí fazendo um vídeo na internet, há muito tempo que eu não fazia, Deus que Deus me tocou. Faça, falta fazer a minha vontade, que eu vou te edificar. Estou aqui, irmãos, fazendo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então a gente deve levar isso em consideração. Eu estou gravando aqui, mandando, que eu vou buscar o meu sobrinho aqui na creche, né? Mas eu estou gravando aí, irmão, vídeo. Rapidinho, que é o tempo que eu consegui, né, irmãos? Pra pegar aí e falar com vocês. Porque todos os vídeos que eu vou fazer agora aqui pra frente, irmão, é tudo fora de casa, irmãos. Não é nem dentro, nem fora. É fora de casa. Só vou fazer depois a edição do vídeo e pronto. Aí, irmãos, estamos aqui, né? Na creche do meu sobrinho, vim buscar ele. Então, irmãos, eu falo pra vocês. Procurem dar credibilidade, irmãos, a Cristo. Lembram disso, que ele vai voltar. E ele vai voltar no seu tempo determinado. Estou falando aqui baixinho, mano, que tem pessoas aqui. Estamos buscando a criança. E depois que eu buscar a criança, a gente vai continuando a gravar o vídeo até chegar em casa. Então aqui é uma creche, né? Buscar a criança. Buscar o prodígio. Vocês veem, né, irmão? A gente tá falando aqui. É muito sério. Muito sério. Eu vou pegar meu sobrinho. Meu sobrinho, vai subir. Vai. Sobe aqui. Opa, é o meu campeão aqui, ó. Ai. Dá um oi pro pessoal aí, dá um oi pro pessoal aí. Tô gravando um vídeo aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. Oi. Oi. Papai do Senhor Jesus. 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 Jesus maravilhoso, irmãos. Irmão, tô gravando o vídeo. Eu tô mandando, tô gravando. Vai Deus, irmã. Gravando o vídeo aqui no momento. Gravando o vídeo lá pro canal Palavra Viva Ficar Verdadeiro. Eu continuo fazendo as coisas. Tchau. Então agora, vou começar a corrida com meu sobrinho aqui. E nós vamos continuar conversando pra chegar em casa. Então, irmãos, o que eu tava falando aqui agora pra vocês? Nesse momento eu tô levando ele pra casa, né, irmão? Então, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Que as pessoas, irmãos, hoje, elas verdadeiramente estão tendo comichão nos ouvidos, irmão. A pessoa está numa cegueira espiritual tão pesada, mas tão pesada, irmão, que não percebe isso no coração delas, irmãos. Então elas não estão se comprometendo verdadeiramente a mais com Cristo, com Deus. Isso chama, irmão. Bom, não é o caso da minha irmã, como vai dizer. Ela nunca foi conhecedora de Cristo. Mas, irmãos, eu falo a você. Eu pergunto se você tem familiar ou tem pessoas presas nessas religiões, irmãos. Presas nessas falsas religiões. Presa, mas presa mesmo. Presa de Satanás, irmãos. Eu pergunto se tem. É que as pessoas hoje em dia, irmão, não dão credibilidade verdadeiramente a Cristo. E a palavra fala que Jesus, ele vai vir como um ladrão, que só olha meia-noite. E quando ele vir, irmãos, esse mundo aqui, ele vai ser pego de surpresa. Então você imagina o que vai acontecer quando chegar esse dia, irmãos. Aí eu pergunto para você, você está preparado para o arrebatamento? Você está preparado, irmão? Você está firme na presença de Cristo? Verdadeiramente? Então comprometa-se hoje com Cristo, irmão, de novo. Volta ao primeiro amor, irmão. Se você estiver na Umbanda, na Quimbanda, lá nas religiões do inimigo afro-africanas, repense. Repense quem você está servindo, irmãos. Repense quem você fez compromisso verdadeiramente. Jesus é o único intermediador verdadeiro entre os homens. É o único que salva, irmãos. É o único que liberta. É o único que cura. Eu falo para vocês, irmãos. Eu aqui, irmãos, que serve a Deus desde 2003. Mas teve a mente aberta, o entendimento aberto. Em 2018, sabe muito bem, irmão, que dói
de nós contemplarmos, infelizmente, essa situação lá em casa, irmãos. A minha irmã, ela vai se mudar nos próximos dias, né? Deus ouviu minha oração, graças a Deus. Mas eu falo, irmão, não é fácil, viu? Não é fácil. Você pode ter certeza de uma coisa, irmão. Se você está passando por uma situação parecida que a minha irmã passou, comece a repensar na sua vida. Comece a colocar a sua casa no devido lugar. Se você estiver em pecado, se reconcilie com Cristo, irmão. Se reconcilie com o Espírito Santo. Porque, irmãos, Ele quer, a única coisa que Ele deseja de você é que você volte para o primeiro amor. É que você volte a ter aquele compromisso com Ele. É isso que Ele quer de você. Não adianta ser de outra forma. Não tem outra atalho. Não tem. Não adianta recorrer às suas entidades. Porque você lembra... Sabe o que eu lembro das entidades, irmão? Dessa situação que a gente vê no dia de hoje. Sabe qual a palavra que eu lembro de Deus? A gente lembra lá do desafio de Elias. As pessoas também tinham idolatria antigamente no coração. Também estava comprometido com a idolatria naquela época. Naquela época dos profetas de Baal. Lembro daquela época, né? A época aconteceu, não aconteceu? Na época de Elias, um profeta, né, que Deus se comprazeu de arrebatar na frente de Eliseu, é ele mesmo, que foi arrebatado no carro de fogo, irmãos, que a Bíblia relata lá em 2 Reis. Então você imagina a maravilha que foi aquele movimento de Deus, aquele movimento naquela época, daquela mulher, a pior mulher da terra, Jezabel, que matou 50 profetas por causa das pessoas pronunciarem o verdadeiro nome de Cristo naquele dia. Aí o que acontece no dia de hoje? A pessoa, por causa do amor que tem ao mundo, está se conciliando com Satanás. Está conciliando pelas falsas religiões, pela falta de entendimento, pela falta de compromisso que tem com o Criador. E estão aí, servindo essas religiões que não têm edificação para nada. Por que Deus me tocou hoje de fazer esse vídeo? Mesmo sendo curto, mesmo tendo só esse tempinho agora para falar para vocês. Porque Ele sabe muito bem o que a gente precisa. O que a gente precisa ouvir, irmãos. Verdade é duro. Amém? A verdade, irmãos, só Deus liberta, irmãos. Se a gente conhecer a verdade te libertará. Então o que eu estou falando aqui, infelizmente, na situação da minha irmã de sangue, eu não posso dizer como que a gente vai conseguir. Mas, para você, irmão, que ouve no nosso canal, para você que vê as redes sociais que eu vou postar, você pode ter certeza que você tem sua oportunidade hoje, irmão, de decidir aquilo que vai te ajudar a edificar a tua alma. Então, leve em consideração o que você precisa, irmão, no teu dia a dia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então leva isso em consideração. Não adianta você brincar, porque você servir qualquer um não vai te salvar não, meu irmão. Aí no profeta de Baal, continuando esse assunto, quem está aqui atrás é meu primo. Ó. Já percebi? Acho que é ele. Oi! Um amigo aqui. Aí não, eu acho que é. Olha o dando aí. Então, irmão, o que Deus fez lá naquela época dos profetas de Baal? Deus falou assim, ó. O Elias, ele foi enfrentar esses profetas de Baal frente a frente. Ele fez um desafio de fazer um sacrifício, os dois fazer um sacrifício. O profeta de Baal fez um e os de Elias fizeram o outro. Né? Elias fez um e os profetas de Baal fez o outro. Aí o que aconteceu? Primeiramente, os profetas de Baal fizeram seu sacrifício, tudo certinho. Aí o que aconteceu? Deus não ouviu o clamor deles. Deus não ouviu o clamor deles. O clamor deles foi em vão. O pedido deles foi em vão.
Então não valeu de nada aquele sacrifício. Eles ficaram clamando até meio-dia. Isso aí vai na Bíblia. Lá em 18 de 1 Reis. Para muito claro. Não ouviu. Ele não ouviu. Aí o que aconteceu depois? Quando foi a vez de Elias oferecer o sacrifício, ele primeiramente fez uma menção às 12 tribos de Israel. As 12 tribos. As pedras que ele edificou. Aí todo aquele sacrifício, todas aquelas águas que ele encheu, ele colocou, né? Acho que 3 vezes, se não estiver enganado na Bíblia. Depois, irmãos, ele clamou a quem? A Deus. E o que aconteceu? Caiu fogo. Caiu fogo. Em cima daquela oferta. Aí, irmãos, o que fica provado? Que só um único Deus verdadeiro, ele edifica, ele transforma, ele salva, ele dá força, ele dá entendimento. Então, irmãos, a gente pensa assim, mas eu estou cedendo do meu Deus, só que o seu Deus não vai te salvar, meu irmão. Aí eu pergunto para você, você está preparado para aquele dia? Você está comprometido com Deus naquele dia? Então o tema hoje é falar para você, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Deus, por causa de você, meu irmão, naquele tempo, Deus estava atendendo a prece de Elias. E deu a entender que aqueles profetas de Baal depois foram mortos por causa dos seus falsos deuses na época. Quanta pessoa, irmão, envolvida naqueles caminhos que não convém a Deus hoje, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, esquecendo de Jesus na sua vida. Quantas pessoas não se comprometendo mais com Deus na sua vida, irmão? Então hoje eles estão presos na mão do inimigo. Seja seu caminho que você está servindo, não volta para o primeiro amor. O assunto é esse, irmão. Volta para o primeiro amor. Sai daquela falsa religião, irmão. Sai daqueles deuses que você sacrifica todos os dias, acendendo vela. Sabe que a Bíblia também fala sobre essa questão dos feiticeiros, irmãos? O que vai acontecer com os feiticeiros? Apocalipse fala, capítulo 23. As pessoas assim, mas e aqueles? Aqueles feiticeiros, aqueles adultos, o que acontecerá com eles? Irmão, o lugar deles é no lago de fogo que é de como enxofre. Posso não estar aqui na minha Bíblia no momento, irmão, mas eu lembro bem que lá em 22 de Apocalipse 23, fala que o lugar deles é no lago de enxofre. Todos aqueles que amam, cometem a mentira, os adúlteros, né? Os feiticeiros, os que prostituem, os que amam e cometem a mentira. Seu lugar é no lago de fogo que arde como enxofre, irmão. Deus nunca, vou falar para vocês, Deus nunca foi favorável à idolatria. E você sabe o que diz a Bíblia também? Que a idolatria é como um pecado de feitiçaria, irmãos. Você sabia disso? Você sabia disso? Então eu pergunto para você, aonde você está andando? Está andando na porta estreita ou está andando na porta larga? Primeiro amor é você, é Cristo ou é os seus deuses em vão? Primeiro amor é Cristo ou os seus deuses em vão? Pergunto para você. Quem vai salvar você, irmão? Jesus Cristo ou a macumba? Jesus Cristo ou a umbanda? Jesus Cristo ou as entidades? Posso dizer assim. Jesus Cristo ou cigano? Quem vai salvar você, meu irmão? Jesus ou os falsos deuses? Jesus ou Baal? Quem vai salvar você? Pergunto para você.
Deus não gosta, não agrada de quem faz essas coisas. Mas tem perdão se a pessoa se reconciliar com Cristo? Claro que tem, meu irmão. Sempre teve. Sempre teve. Só que muitos não se comprometem, irmãos. Então, procura, a partir de hoje, endireitar suas veredas. Esse é o assunto que Deus tocou de falar. Eu estava andando, aí no meio do caminho para buscar o menino, Deus me tocou para falar esse assunto. Então eu estou falando para vocês, irmão. Endireita. Porque ele vai voltar. E... Oi. Bom, Deus abençoe vocês aí também. Então não adianta ser de qualquer maneira. Não adianta se comprometer com deuses que não vai te edificar, que vão só fazer você perder o arrebatamento e fazer você ficar na grande tribulação, irmãos. Então, a partir de hoje, faça um novo compromisso com Jesus, porque esse sim, esse vai te salvar, irmão, da condenação. Então, se endireita. Se endireita e procure Deus. Amém, irmão? Enquanto se pode achar. Procure Deus enquanto pode se achar. Porque Ele quer você, irmãos. Ele tem um compromisso com você. Então, irmão, a partir de hoje, volte para o seu primeiro amor. Volte para o primeiro amor de Cristo. Porque Deus, Ele tem uma recompensa no céu para você. Então, a partir de hoje, você endireita. Tá bom? E não deixa o inimigo te desanimar. Se anime em todos os momentos. Seja na sua prova, seja na sua luta. E hoje, reconcilie-se com Cristo. Esse é o motivo de Deus, irmão, prosperar na tua vida. Agora, irmão, eu estou andando aqui, estou chegando em casa, e vou orar para você um salmo, o 91, que fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Livrará do lado do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá debaixo de tuas penas, debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor é meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegar à tua tenda. Porque dará ordem a teus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás em áspide, calcarás os pés contra o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrarei, colocarei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus que abençoe a todos os irmãos. Estou chegando em casa, irmãos. Já estou chegando na esquina da minha casa. Que Deus abençoe a todos. E esse é o vídeo, irmãos. Volte ao primeiro amor. Se reconcilie com Cristo e busque a Deus enquanto se pode achar. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Fique na paz de Deus. Fui, irmãos.